Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens com o título Família Plena. Amém? Quantos querem ter uma família plena aqui em nome de Jesus? Quando nós falamos de plena, de plenitude, nós estamos falando de algo completo, de algo que não te falta nada. Eu quero declarar em nome de Jesus que não vai faltar nada na tua casa. Se você recebe essa palavra, levanta sua mão bem alto aí em nome de Jesus. Eu quero declarar que aquilo que ainda está dividido será completado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre cada casa aqui, o Senhor está te vendo. O Senhor ouve o teu clamor, saiba disso em nome de Jesus. Não deixe de pedir ao Senhor, não deixe de colocar diante dEle as suas súplicas, os seus desejos, as suas vontades. Amém? Em tempo oportuno, o Senhor Ele vai atender, Ele vai abençoar, Ele vai atender a sua súplica em nome de Jesus. Amados, eu não sei quantos de vocês lembram, mas a primeira palavra liberada aqui no Semeando, quem estava aqui no primeiro dia? Quem lembra do tema? Era coragem para começar do jeito certo. Sim ou não? Coragem para começar do jeito certo. E eu até falei de uma história de um navio, lembra? Que o navio, para ele fazer a curva lá na frente, ele já precisa estar mudando a rota aqui, ó, quilômetros antes, porque senão lá na frente ele não consegue virar bruscamente. E eu tenho certeza em nome de Jesus que na sua vida, na sua casa, você já desde o começo do ano começou a apresentar a mudança da sua vida em nome de Jesus, amém? Amém, gente? Você já começou a denunciar que você está mudando de rota, que você está começando as coisas do jeito certo, amém? Que você está fazendo tudo direito, você não precisa de pressa, você precisa ser minucioso, porque tem a ver com a tua vida, amém? Amém, gente? Amém. Tem a ver com a tua vida, não tem a ver com a minha, tem a ver com a tua, é a tua vida que está em jogo. Então seja minucioso, atente para cada detalhe, não se permita tropeçar nos mesmos pedregulhos, porque a gente, já reparou que a gente não tropeça em buraco grande? Ou em pedra grande? Quem aqui já tropeçou em pedra grande? Acho que ninguém. Mas quem aqui já trupicou numa pedrinha, num tijolinho pequeno? Quem aqui já bateu ali o dedinho, na quininha ali? Misericórdia. Falar para a molecada, quem aqui já arrancou o tampão do dedão no futebol de rua? Valendo uma coca. Ou era uma coca ou era um dedão, era tudo ou nada. Mas hoje nós vamos começar algo e nós vamos falar sobre uma palavra muito oportuna, e essa palavra, essa série de mensagens, ela já vai nos preparar para algo que vai acontecer aqui no dia 13 e 14, e você não pode ficar de fora. Nós vamos ter aqui o nosso seminário de finanças, né? A vida financeira à luz da palavra do Senhor. E por que é interessante a gente dizer que 2026 é coragem para começar do jeito certo? Porque eu não sei se sou só eu, mas eu acredito, não sei se é só eu, acredito que a maioria aqui, uma das grandes dificuldades que tiveram ano passado foi financeiro, sim ou não? E muitas vezes não foi falta de recurso, mas foi a administração dele, amém? Então nós vamos ter essa série de mensagens que vai anteceder esse seminário que vai acontecer dia 13 e 14 aqui na igreja, ok? Seminário de finanças, e você não pode ficar de fora. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 18, o tema da palavra é: lidere biblicamente o seu dinheiro. Existe um provérbio popular que diz assim:
dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Sim ou não? Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. Guarda isso. Em Lucas capítulo 12, versículo 34 diz: pois onde estiver o seu dinheiro, ali também, seu dinheiro não, seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vou repetir: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Eu queria ler a história que a Bíblia vai trazer no seu título, a história do jovem rico. Em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Na minha Bíblia está Jesus e o homem rico, mas de repente na sua Bíblia vai estar o jovem rico, enfim, é a mesma pessoa. A minha versão está na NVI, e acompanha aí comigo. Certo homem importante lhe perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem responde: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém? Até aqui. Amados, a minha primeira pergunta para nós nessa noite, eu queria que você respondesse com muita convicção: você confia em Deus? Vixe, misericórdia, vamos embora. Eu vou perguntar mais uma vez, só para mim, né? Só para de repente você não entendeu. Eu queria que você respondesse com muita convicção: você confia em Deus? Sim. Amém, glória a Deus por isso. Essa confiança que nós tanto falamos, ela não pode ser apresentada apenas como palavras, mas com a nossa vida, amém? Sim ou não? Uma pessoa que é muito boa de fala, você percebe ela de longe, sim ou não? Uma pessoa que é muito, eloquente, uma pessoa que fala bonito, né? Você percebe assim, mas aí quando você começa a olhar para a vida da pessoa, ela não é tudo aquilo que parece. Você percebe que é uma pessoa de uma bonita fala, mas de uma pouca prática. E nós como cristãos, nós precisamos trazer esse equilíbrio para a nossa vida. A nossa fala, ela precisa ser acompanhada pelas nossas práticas, amém? Isso é um projeto de lapidação do Senhor. O Senhor, Ele vai lapidando em nós tudo aquilo que precisa ser aperfeiçoado. É de fato e de verdade que em cada culto que nós entramos em uma igreja, ou em cada ministração, ou em cada momento onde você faz o seu devocional, o Senhor, Ele lapida algo em você, sim ou não? Então quando o Senhor, Ele vai lapidando, você vai entrando nesse processo de amadurecimento. E olha que interessante, é algo que o Senhor está tratando em você, em mim, sim ou não? Às vezes aquilo que o Senhor está tratando em mim, não é algo que está tratando na minha esposa, ou não é algo que está tratando no Hélito, ou não é algo que está tratando na Vânia, não, são
pessoas distintas, e de forma distinta elas estão sendo tratadas. Esse é o poder do Espírito Santo sendo manifesto aqui, amém, gente? Cada um recebe a palavra do Senhor na sua necessidade, naquilo que o Senhor está vendo que precisa ser alterado. Fê, por que você está falando isso? Porque a palavra que o Senhor traz a esse homem, o Senhor não traz a mais ninguém. Aquilo que Deus está falando para esse homem aqui, vende tudo que você tem. Aquilo que Jesus está falando para esse homem aqui, Jesus não trata com mais ninguém. Era algo para aquele homem. Quando Jesus está olhando para aquele homem, ele percebe a dificuldade que existia nele. É por isso que Jesus faz aquele desafio. Eu não sei se você consegue perceber, mas às vezes Jesus, o Espírito Santo, ele faz desafios para mim e para você, que você fala, meu Deus, eu não dou conta não. Às vezes o Senhor te pede coisas, eu não estou aqui falando, amados, a questão do jovem rico foi uma questão monetária. Eu não sei o que o Espírito Santo está tratando na tua vida, amém? Mas eu quero que você entenda que se tem alguém que quer que você mude, que quer que você melhore, que quer que você amadureça, que quer que você cresça, muito mais do que você, esse alguém é Deus. Sim ou não? Então se permita ser tocado, se permita ser amadurecido. Por quê? Porque de repente aquilo que o Senhor quer tratar na tua vida hoje, não é aquilo que está tratando no teu irmão. E aí você fala assim, mas é só comigo. Por que Deus está falando isso só comigo? Por que Deus está tratando isso só no meu coração? E o contrário, nós também pensamos, muitas vezes nós queremos tratar aqui, nós queremos colocar aquilo que o Senhor está tratando com a gente, nós queremos lançar como uma doutrina. Misericórdia. Nós queremos tratar como uma doutrina, e achamos que aquilo que o Senhor está aplicando para mim, não, tem que aplicar para o meu irmão também. Tem que aplicar em tal pessoa também. Você vai entender o que eu estou falando, sabe? E à medida que nós vamos discutindo nessa palavra, você vai entender o que o Senhor está querendo tratar, e o que Jesus viu neste jovem rico. Mas eu queria começar falando que se existe um povo que deveria ser transbordante em sua generosidade, esse alguém são os cristãos, amém? Os cristãos deveriam ser um povo mais generoso da terra. Por quê? Porque eles confiam no Senhor. Amém, gente? Porque a nossa confiança está no Senhor. Então, se a nossa confiança está em algo que vem do alto, aquilo que é terreno não deveria me limitar, sim ou não? Aquilo que é terreno não deveria me fazer retroceder, sim ou não? Por quê? Porque a minha fé está nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A minha fé vem daquilo que eu não consigo ver, mas pela fé eu testifico e tenho convicção de que é, amém? Então as coisas terrenas não deveriam nos limitar, ou não deveriam nos atrasar. Agora, por que quando nós falamos sobre questões financeiras, por que nós falamos, isso traz uma angústia no nosso meio? Porque a grande verdade é que essa identidade de ser generoso, muitas vezes ainda não faz parte do nosso DNA. Nós nos limitamos pelas circunstâncias, quando na verdade nós não deveríamos nos limitar. Amados, se tem um povo que quando chega precisa mudar o ambiente, bate a mão no teu peito, fala assim, esse alguém sou eu. Aonde você pisar, você deveria mudar todo o ambiente.
mudar toda a estrutura. Se a estrutura é de desesperança, quando você pisa lá, você deveria trazer esperança para aquele lugar. A sua fé, ela precisa mover todo o ambiente. Amém, gente? Então o povo cristão deveria ser o povo mais generoso da terra. Por quê, pastor? Porque o povo cristão é o povo que precisaria ter o seu coração regado com gratidão todos os dias. Amém? Gratidão. Teve um dia, acho que não foi no Semeando, ou foi no primeiro dia, no primeiro domingo, que eu comecei a pedir para vocês agradecerem. Não, fiz uma pergunta: quem é Deus para você? Quem lembra? E aí eu falei: faça uma oração de gratidão e comece a agradecer por tudo. E aí você foi aumentando a sua fé, porque eu não sei se você entende isso, mas eu inclusive ensinei na célula. Nós começamos uma oração não pedindo, mas agradecendo. Por quê? Por que nós precisamos começar uma oração agradecendo? Porque todas as vezes que nós agradecemos, a nossa fé é aumentada. Sim ou não? Por quê? Porque a gratidão te leva a olhar para aquilo que você tem, para aquilo que você está sendo abençoado, não te leva a olhar para aquilo que está faltando. A ingratidão vai fazer você olhar para aquilo que falta. Então de repente você vai olhar com um coração ingrato, você vai chegar nessa igreja, você vai falar: meu Deus, está muito frio, meu Deus, está muito quente, nossa, está bagunçado, nossa, o piso está rachado, está isso, está aquilo outro. Agora se você chega com um coração grato, você fala: nossa, Deus, obrigado por eu estar nesse templo, obrigado por eu estar nessa igreja, obrigado por fazer parte da família Plenitude, obrigado por ser aqui um guerreiro junto com esses outros que guerreiam junto comigo, obrigado por pertencer a uma família. Sabe, quando você é grato, você é levado a olhar as coisas e perceber com os olhos da fé. Uma pessoa que é grata é uma pessoa que tem a sua fé aumentada todos os dias. Amém, gente? Então todos os dias agradeça. Agradeça. Essa mesma palavra que eu estou dando para você aqui, de gratidão, um coach cobraria não sei quanto para falar a mesma coisa para você, e tem gente que vai lá e paga, para falar que você tem que ser grato, porque a gratidão ela vira uma chave dentro de você. Estou mentindo? A generosidade ela parte do campo da gratidão. Se nós confiamos em Jesus, se nós confiamos em Deus, o nosso coração deveria ser tão generoso e tão grato, que nada nessa terra deveria nos limitar. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, tragam todos os dízimos, todo dízimo, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Quem disse essa palavra aqui? Quem foi? Quem trouxe essa palavra aqui? Quem, gente? Deus. Mas pastor, essa questão de dízimo aí, sabe, eu fico meio assim. Mais uma vez, Lucas 12:34, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Existem duas chaves que eu queria trazer para a gente nessa noite. O segredo de uma vida abençoada
é você entregar tudo com fidelidade nas mãos do Senhor. É você consagrar a sua vida às mãos do Senhor. É você colocar a sua vida, não apenas com falas. Essa é a primeira chave, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem vai falar isso, você vai ver muito isso no livro do pastor Robert Morris, Uma Vida Abençoada. Ele vai falar muito sobre o princípio do primeiro. Quem é o primeiro na sua vida? Quem é o primeiro na tua história, na tua casa? Então o pastor, ele vai trazer esse estudo, esse entendimento de que quando o Senhor ocupa o primeiro lugar na sua vida, sabe, as coisas mudam, as coisas são alteradas, e você precisa fazer esse exercício de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque você é levado pelas circunstâncias, você é levado a duvidar. Gente, o povo saiu do Egito, estava no deserto, estava lá vendo um monte de milagre, e duvidou. Imagina eu e você. Então todos os dias nós precisamos verbalizar quem está em primeiro lugar na minha e na tua vida. Amém? Por quê? Porque em Mateus 6,34 vai dizer para você não ficar dividido. Você não consegue adorar a dois senhores. Ou você há de adorar um e aborrecer o outro. Sim ou não? Pode abrir lá, Mateus 6,34. Então você não consegue adorar a Deus, e aí vai falar de um outro principado que é Mamon, que muitas vezes é o que se equipara nas nossas vidas. Porque ter dinheiro é maravilhoso? Sim ou não? Lógico que é. Se você não gosta, eu passo meu Pix para você. Só que o dinheiro, ele não pode ser o seu dono. O dinheiro, ele não pode limitar a tua vida. Entenda que você é cristão e a sua vida, muitas vezes, o seu raciocínio é pela fé. Existem atitudes na sua vida, existem momentos passados que você vai ter que dar pela fé. Amém, gente? Então a primeira grande chave é colocar o Senhor em primeiro lugar, entregar a Ele com fidelidade. E aqui nós temos a palavra de Mateus capítulo 25, que vai falar da semente, dos semeadores, daqueles que receberam, das sementes não, perdão, dos talentos, aqueles que receberam 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Depois faça essa leitura na sua casa em Mateus capítulo 25, mas olha que interessante, ali não está falando da quantidade que cada um recebeu, mas está falando da fidelidade do coração de cada um. Sim ou não? Aquele que recebeu 5, o que ele fez? Ele aplicou os 5, ele recebeu mais 5, ele investiu, ele trabalhou com dinheiro. E por que ele recebeu mais 5? Quando ele foi apresentar o Senhor, ele apresentou assim: Senhor, tu me deste 5, mas eu estou te devolvendo 10. Olha que generosidade. E o que o Senhor vai falar? Servo bom e fiel. Agora para aquele que deu 2, a mesma coisa. Senhor, o Senhor me deu 2, e eu investi, eu lucrei, eu fiz alguma coisa, e agora eu estou te devolvendo 4, eu estou te devolvendo mais 2. E ele vai falar o que? Servo bom e fiel. A palavra mudou para quem tinha 5 ou para quem tinha 2? Não, a palavra é a mesma. Agora e para aquele que recebeu 1? O que ele fala? Eu sei que o Senhor, assim, é pesado. Eu sei que o Senhor como que eu posso dizer? É bravo. É um tirano.
E quando eu fiquei ouvindo isso, eu fiquei com medo. Então o que eu fiz? Eu enterrei. E aqui, ó, está aqui o que é seu. Está aqui. E aí o que o Senhor vai falar para ele? Servo mau e negligente. Se você ouviu que eu era tudo isso, por que você não simplesmente colocou lá no banco, para esse dinheiro render alguma coisa lá? E aí aquele que só tinha um foi tirado. Amados, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de posicionamento, de coração, de vida. Por quê? Porque como você visualiza as coisas é como você é. Como você visualiza as coisas, assim é você. Se você tem dificuldade com dinheiro, você tem dificuldade com tudo. E todas as vezes que você fala uma palavra de confiança, essa palavra é como se ela convertesse e tentasse flechar você mesmo, porque nem você mesmo confia muito na tua palavra. Então a primeira chave é coloque tudo nas mãos do Senhor, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida todos os dias. A segunda grande chave para ter uma vida liderada biblicamente, uma vida financeira boa, é você saber administrar com sabedoria. E aqui nós vamos para o texto. Eu acho muito interessante que aquele homem, aquele jovem rico, ele chega em Jesus, ele diz assim: bom mestre. Você já parou para se perguntar por que ele chega dessa forma? Ah, porque Jesus era bom. Tá, mas e aí? Será que é só isso? Como será que ele estava visualizando Jesus ali, naquele momento? E eu acho muito interessante que Jesus já dá um corte seco nele. Por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Só que ele faz uma pergunta para Jesus e diga assim: o que eu preciso fazer para herdar a terra? E Jesus ele fala aquilo que nós estamos cansados de ouvir. Ele vai citar os mandamentos. E aquele homem, ele fala: eu pratico isso desde a minha adolescência. Então esse menino, ele era um bom crente, sim ou não? Ele era um ótimo crente. Era um menino da escola bíblica, que cresceu no meio da igreja, que sabia da escritura, que sabia das ordenanças. Então, somente a letra não estava bastando para mudar a vida daquele menino, e Jesus sabia disso. É por isso que Jesus, ele vai realmente no alvo. Ele é certeiro naquilo que precisa ser tratado na vida daquele homem. É de repente aquilo que precisa ser tratado na minha e na tua vida. Existe um outro Deus aí ainda, e esse Deus ele precisa morrer, porque você pode ser um bom crente e adorar a dois deuses, ou pelo menos tentar adorar, né? Você pode ser um bom crente e saber da Bíblia e falar muito bem, só que Jesus ele sabe se ele é o primeiro dentro de você ou não. Sim ou não, gente? Ele sabe onde está o primeiro lugar na tua vida, e ele sabe se ele faz parte disso ou não. Então nós precisamos entender aquilo que Jesus está tratando na vida daquele homem. E Jesus fala assim: então vai e vende tudo o que você tem. Jesus sabia
E Jesus ele apenas confirma, diz que à medida que aquele jovem ele ouve essa palavra, ele se entristece. Ele se entristece. Porque apesar de conhecer toda a igreja, de conhecer o estatuto, de conhecer, né, a religião, ainda faltava algo. Ainda faltava uma entrega. Sabe, irmãos, eu não sei o que o Senhor ele te pede, mas saiba que tudo o que ele te pede é um teste para saber aonde o Senhor está dentro de você. Saiba disso. E aquele jovem, ele se entristeceu e saiu, e Jesus sabia daquilo que havia ocupado o primeiro lugar no coração dele. O primeiro ponto que nós precisamos trabalhar é: reconheça a soberania de Deus. Em Salmos capítulo 22, versículo 28 diz: pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Amém? Em Salmos 135, 5 diz: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Amém ou não amém? Em Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Amados, colocar Deus em primeiro lugar não é uma fala, não é um sentimento, é um posicionamento. Sim ou não? É um posicionamento. Se Ele está no primeiro lugar da tua vida, tenha a convicção de que todo o resto irá se ajustar. Todo o resto vai se ajustar. Se Deus está em primeiro lugar na tua vida, todo o resto se ajusta. Você pode olhar que todo o desajuste da tua vida está em lugares onde faltou Deus. Ah, eu estou com um problema no meu casamento. Pois é, faltou Deus. Ah, eu estou com um problema financeiro. Pois é, faltou Deus. Ah, eu estou com um problema na criação dos meus filhos. Pois é, faltou Deus. Todas as vezes que você tira Deus da equação, meu irmão, é fracasso. Aprenda isso em nome de Jesus. Agora, por que você não quer colocar Deus na equação? Porque Ele te pede muito. Ele te pede posicionamentos que você não quer abrir mão. Ele te pede posicionamentos que hoje ainda você se justifica ou se auto-justifica. O que nós vamos tratar nesses dias são chaves que podem mudar a sua vida financeira, amém?